Boa tarde a todos. Sem mais delongas, hoje a gente vai tratar o texto de João 13. Vamos abrir. Hoje vamos ler o texto de João 13 inteiro. E ele começa assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Então nós vemos aqui que chegou a época da Páscoa. O Senhor Jesus, João, ele já coloca esse trecho introdutório do capítulo 13, mostrando que já estava chegando o momento que o Senhor Jesus iria morrer. E nisso, nós vemos aqui que ele sempre enfatiza a questão da traição. Nós vamos ver muito mais nesse texto, porque está próximo a esse acontecimento e ele é muito importante. Porque com essa traição, o Senhor Jesus ele é preso em secreto. Porque se vocês lembram anteriormente, os fariseus eles não conseguiam prender o Senhor Jesus por causa da multidão, porque todo mundo via ele como um profeta. Então, continuando aqui, o Senhor Jesus vai estar lá no meio da ceia, essa famosa Santa Ceia que todo mundo fala, e todo mundo está lá sentado, provavelmente esperando a comida, e o Senhor Jesus ele faz algo muito estranho. Ele lava os pés dos seus discípulos. Isso é tão estranho que até Pedro reage de forma negativa ao que o Senhor Jesus estava fazendo. E normalmente quem lavava os pés de alguém era um servo, um escravo. E isso era trabalho de pessoas de uma classe social menor. Não é um trabalho para alguém que está em cima, um líder, um chefe de Estado. Ele nunca vai fazer isso. Então, o Senhor Jesus, ele tira uma parte da sua vestimenta, ele fica só com a parte de baixo, ou seja, ele não fica com essa parte de cima nua, ele tem uma cobertura em cima, ele só tira a capa e ele começa a enxugar os pés. Novamente, todos eles ficaram assustados com isso, que não era uma coisa que o Senhor Jesus, ele sabendo quem Jesus era, ele sendo mestre e Senhor, fazer isso. Não era uma coisa tipo digna dele fazer. Então, por isso que Pedro ele recusa que o Senhor Jesus lave os pés dele. Que ele fala assim: não, o Senhor não pode lavar os meus pés. Porque Pedro via que o Senhor Jesus era alguém acima dele. A visão dele estava correta. O Senhor Jesus está acima de todos. E como tal, para Pedro era inconcebível
o Senhor Jesus fazer isso. Mas o Senhor Jesus fala assim, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro muda de posição, porque para ele era importante ser parte integrante do que o Senhor Jesus representava, de ter comunhão com o Senhor Jesus. Então ele fala assim, então não é só o pé, então não lava só o pé, lava a cabeça, lava as mãos, ou seja, partes importantes do corpo. As mãos é o que você maneja as coisas, e a cabeça é o lugar de honra. Inclusive, quando se recebia no povo de Israel um convidado de honra, você ungia a cabeça dele com óleo. Então, por isso que o que Pedro pensa assim, não, se é para ter comunhão, vamos ter comunhão, mas de um jeito bem firme. Mas o Senhor Jesus fala assim, não, todos vocês estão limpos, só basta lavar os pés. Porque normalmente, é claro, por lógica, os pés eles são os que mais sujam primeiro, que é eles que tocam o chão. Principalmente se vocês viverem no local aqui que eu vivo, em Vitória, você não passa nem 20 minutos e seu pé já está preto, se você andar descalço. Isso por causa de pó de minério. Mas mesmo assim, a primeira coisa que te suja são os pés. Então por isso que ele tem a necessidade de serem lavados. E principalmente quando você vai dormir, é bom lavar o pé para você não sujar a cama. Então, os pés são coisas que são mais do que necessários de serem limpos. E continuando, nós vamos ver o porquê que o Senhor Jesus fez isso. Agora vamos continuar aqui no 12. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis porque eu sou. Eu o sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Esse texto aqui é uma profecia de Salmo 41 e 9, quer dizer, 41, 9. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é só anotarem Salmo 41, 9. O Senhor Jesus está falando aqui no verso 18. E Jesus continua: Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então vamos continuar. Para os que chegaram agora, nós estamos lendo sobre a ceia, a última ceia que o Senhor Jesus participou aqui na terra. E nisso ele tinha lavado os pés dos discípulos, com com Pedro recusando, por causa do que falamos, que lavar os pés não era um ato digno de se fazer. Se você lava os pés de alguém, você se considera aquela pessoa superior a você, na questão cultural da época. Hoje em dia, claro que não é assim. As coisas mudam. A cultura é diferente e também os tempos mudam um pouco a cultura. Mas, continuando, o que é mais importante, o Senhor Jesus disse, isso era uma parte em lição, que ele mesmo, sendo uma pessoa superior a todos, sendo Senhor, sendo Deus, ele lavou os pés, ele se colocou numa condição de servo. E nisso, ele deu um exemplo para que eles fizessem do mesmo modo.
que eles não se considerassem superiores aos outros, mas sim servissem a todos. É claro, o Senhor Jesus disse uma vez, se vocês querem ser os maiores, sejam os que sirvam. Quando os discípulos eles discutem, esse é um evento que não está registrado no livro de João, mas nos outros evangelhos. Eles discutem quem seria o maior entre eles. Mas Jesus fala assim, ó, se vocês querem ser os maiorais no reino dos céus, sejam os que sirvam. Ou seja, no reino dos céus, você ser superior não quer dizer que você vai se mostrar superior, mas sim você vai agir e ser mais obediente ao Senhor. Você será um servo melhor. Entendeu como no reino dos céus é diferente do que é nos dias de hoje? Se nós trabalharmos humildemente na nossa sociedade, nós nunca seremos colocados num pódio como sendo o homem do ano, a mulher que representa melhor as mulheres, ou o homem que representa o brasileiro, ele é o ápice do brasileiro. Não. Nunca, se você servir os outros, você vai ser bem reconhecido. Você pode até falar assim, nossa, esse cara faz boas obras sociais, que bonito, bom para ele. Te dá um aperto de mão e fica só por isso. Ou você só ganha uma matéria no jornal. Fora isso, você não é considerado. Quem é considerado são os grandes inventores, grandes políticos, pessoas que têm um porte opulento, pessoas bonitas. Essas pessoas que são exaltadas na nossa sociedade. O Senhor Jesus não queria que no meio de pessoas, de cristãos, isso fosse a qualidade principal, mas sim a qualidade de serviço, de servir. Então o Senhor Jesus está dando um exemplo de serviço, mas ele fala mais aqui. Ele diz que não há ninguém mais, o enviado ele nunca é maior do que quem o enviou. Então o Senhor Jesus está fazendo referência a si mesmo. E também no verso 20, ele fala assim, ó, quem recebe aquele que eu enviar. Agora o Senhor Jesus está se colocando na posição de alguém que envia, de um senhor que envia um mensageiro, de um chefe, de um líder, de um senhor. E quando ele fala que a pessoa que, se vocês receberem um servo do Senhor, alguém que o Senhor Jesus envia, ou seja, o Senhor Jesus envia a todos nós. Então, é uma questão de hospitalidade. Então, quando nós recebemos irmãos na nossa casa, nós estamos cumprindo esse mandamento aqui. A mim me recebe. Ou seja, se vocês recebem um servo do Senhor, vocês recebem o próprio Senhor. Porque ele é um enviado do Senhor. Ou seja, as palavras dele são as palavras que o Senhor Deus deu para ele. E aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebem o próprio Deus. Porque Deus mandou o Senhor Jesus como seu mensageiro, como seu enviado. E nisso, para que nós possamos nos ligar a Ele. Ou seja, isso também é tanto uma questão de hospitalidade, você receber alguém na sua casa de forma natural, tanto quanto você receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Ou seja, quem recebe o Senhor Jesus recebe a quem o enviou. E nisso o Espírito Santo começa a agir nele. E, é claro, nós falamos do traidor. Agora vamos especificar melhor o que irá acontecer. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. O Senhor Jesus agora joga essa bomba no meio de todos eles, enquanto eles estavam provavelmente confraternizando. O Senhor Jesus já estava sofrendo as dores que iriam levar ele à cruz. As dores do pecado da humanidade, que ele estava levando sobre ele. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, quando Jesus fala, eu sou, ou eu sou,
ele está fazendo uma referência ao nome de Deus, o nome real que o Senhor Deus dá para Moisés enquanto ele está procurando aquela ovelha, na época que ele estava morando perto do seu sogro. Quando Moisés pergunta, quando eu for falar sobre o Senhor para o povo, e eles me perguntarem quem é ele, qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles? Então o Senhor Deus fala esse nome para ele. Nós não sabemos até hoje como se pronuncia ele direito, porque o que achamos registrado são só consoantes, que a gente normalmente coloca um Y, H, W, H. Eu acho que é por aí, eu não me lembro. Mas a palavra só tem consoantes, então não dá para saber. Claro que o pessoal fala que é mais Yahvé ou Javé, o nome. E que simbolizaria mais ou menos eu sou. Ou eu fui, eu sou e ainda serei. Ou seja, a qualidade tanto eterna de Deus, como ele ser único, que não há ninguém igual a ele, ou semelhante, ou tão poderoso quanto. Semelhante existe nós, que somos imagens semelhantes. Então, não posso falar que não existe ninguém semelhante. Mas, e isso que o Senhor Jesus está fazendo tanta referência a quem ele é e a natureza divina dele. Só pegando esse gancho. É claro que o Senhor Jesus ele já tinha falado anteriormente que alguém iria traí-lo, mas provavelmente eles não deram tanta atenção igual nesse momento. O Senhor Jesus falou meio que jogando uma bomba para eles. Uma coisa que vamos ver como eles vão reagir. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então vamos pensar aqui nessas palavras. Os discípulos ficaram atordoados com essa revelação e, provavelmente, como você já deve ter visto aquela pintura renascentista, aquela pessoa que normalmente está perto ali, bem encostado no Senhor Jesus, é João. E nós sabemos aqui, ele não fala que é ele, mas ele é o próximo, ele dá a entender que é ele, é o jeito, é a forma de escrita de João. No final como nós vimos no livro de João, ele fala que é ele meio que dá a sua assinatura de que ele escreveu o livro. E nisso, esse negócio dele se aconchegar ao peito do Senhor Jesus é um ato normal para a época, não é algo. Eu sei que para nós no dia de hoje ia ser muito esquisito. E põe esquisito nisso. Mas era uma prática da época. E nós sabemos que João era provavelmente o mais novo dos discípulos. Era o mais jovem. Muitos dizem que nessa época aqui ele já tinha provavelmente uns 20 para 21 anos. Era considerado um jovem ainda, um jovem mancebo. E diferente de Pedro, de Tiago, que era seu irmão mais velho,
Ele era o menino no meio dos homens. E esse ato que ele faz com o Senhor Jesus é normal, um ato de carinho, de amizade. E para muitos que veem isso, vem com os maus olhos, porque a gente vê com os olhos da nossa cultura. Igual, para os judeus é normal. Você chegar, abraçar entre homens, dar um beijo em cada lado do rosto. Para nós aqui é esquisito. Normalmente a gente faz isso no âmbito da família. A gente, ou algum pessoal de algumas igrejas aí faz porque fala que é o ósculo santo. Mas não vamos entrar nessa discussão aqui. Então, é uma coisa comum. Não estranhem essas coisas. Que é cultural. E é da época. E não é uma falta de respeito, não. Então, Simão Pedro pede para João perguntar. Aí João pergunta, o Senhor Jesus demonstra quem é, só que eles não entendem. Tipo assim, e ele explicou ainda que quem ele desse o bocado de pão era a pessoa. E nisso, eles não sei por que eles não entenderam. Eles pensaram que Jesus tinha mandado Judas ir lá comprar uma coisa que talvez estava faltando, ou ajudar alguém, não sei. E, inclusive, aqui é um dos únicos textos que fala que Satanás possuiu alguém. Poucos textos falam que Satanás pessoalmente fez isso. A gente vê mais possessões de outros demônios, não ele em si. Muitos podem falar assim, mas tem aquele negócio da serpente. Mas muitas vezes dá para entender que ou ele se transformou na serpente, ou ele é a serpente. É uma coisa que a gente não dá para explicar, não tem como, porque é um texto bem difícil de compreender. Então, é, o que nós vemos que ele foi embora e era de noite, ou seja, é por isso que se chama ceia, né? Nós sabemos que ceia é uma coisa que você come depois da janta, é o lanchinho antes de dormir. Mas é claro que por isso que eu achava estranho quando eu fui descobrir o que era ceia de verdade. Que eu era acostumado com a ceia do Senhor que a gente faz de manhã, aí depois fui descobrir que ceia era se comia depois da janta. O pessoal assim, mais antigo do interior tinha normalmente as 4 refeições: o café da manhã, o almoço, o jantar, que era normalmente umas 6 horas, e bem um pouco antes de dormir comia algum trem. Comia alguma coisinha assim, um biscoito, sei lá, algo que tiver lá, um pão, não sei. Tomar café não ajuda a dormir, não. Tomar uma erva cedreira, aí depende da região do que vai comer nesse horário. Então, foi uma coisa que me assustou, saber que a ceia era a última refeição do dia. Mas, vamos continuar aqui. Agora o Senhor Jesus, ele vai mudar de assunto. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o Senhor Jesus, ele tanto está falando da morte dele, ao qual ele iria glorificar a Deus. É claro que teve muito a palavra glorificar aqui, e que Deus iria ter glória no sacrifício do Senhor Jesus, ao qual ele faria pela sua missão.
E ele continua ele falando do amor. E também ele fala que onde ele iria, eles não poderiam ir. E ele fala que da questão do amor. O amor como ele nos amou. Ou seja, não é um amor simples de casal, ou amor do tipo só falar eu te amo, não. Amor sacrificial. Esse que é o amor do Senhor Jesus. É o mesmo tipo de amor que Paulo fala nas suas cartas, que seria o amor que o marido tem pela esposa, como o Senhor Jesus tem pela igreja. É esse amor que o Senhor Jesus está falando. É o amor de sacrifício. Esse, Paulo ele reforça como um dever do homem. O homem deve fazer isso pela sua esposa. Ele deve amá-la custando a sua vida. É esse que é o amor que que o Senhor Jesus falou para os discípulos para eles terem uns pelos outros, se sacrificarem uns pelos outros, pensar nos outros e deixar as nossas necessidades um pouco de lado. E isso é algo importante, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas as mulheres têm muitos deveres para os seus maridos. Mas o dever do marido, eu falo, é o mais difícil de todos. Porque amar negando você mesmo, Paulo ele diz especificamente para os homens fazerem isso. Eles fazerem isso pelas mulheres. E se um homem faz isso pela mulher, ela não tem nenhum motivo para reclamar dele. E se esse homem ama essa mulher, sacrifica por ela, ele, ele está cumprindo as ordens de Deus. E se a pessoa não estiver do lado dele, essa pessoa que está errada. E se um homem ama a sua mulher, assim como o Senhor Jesus ama a sua igreja, ele está cumprindo o principal do seu papel. E esse amor não é só demonstrado com romance e palavras, é com ações. Por isso que é importante nesse mandamento que o Senhor Jesus nos dá. Não ele é uma ênfase naquele amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus está reforçando esse ensino. E, e fala que isso é uma marca de ser servo do Senhor Jesus. É essa ação de amor que tem que ser a marca do cristão. A marca do servo do Senhor Jesus. Agora vamos terminar no verso 36 ao 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Lembra que o Senhor Jesus falou que ele iria e ninguém poderia seguir ele. Para onde? Respondeu Jesus: Para onde vou, não pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti dei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Nós sabemos que tem a história, nós vamos ler mais para frente, de que Pedro realmente ele faz isso. Ele nega o Senhor Jesus 3 vezes para que ninguém descobrisse que ele era um servo do Senhor Jesus, para que ele não fosse retaliado, preso. Mas o que o Senhor Jesus está falando? Que não pode seguir agora, Jesus está falando da morte dele. E que Pedro realmente seguiria o Senhor Jesus depois. Mas está falando da morte. De morrer como o Senhor Jesus morreu. Numa cruz. Pedro, ele morreu numa cruz, segundo a tradição. É claro que ele fez aquele pedido para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Para que ele não morresse como o Senhor Jesus morreu.
Isso foi um pedido dele, que ele não se achou digno de morrer crucificado como Jesus. E muitos dizem que ele morreu em Roma, provavelmente bem próximo da época que Paulo morreu também. E esses momentos foram perto do incêndio de Roma, em que os cristãos foram acusados falsamente de incendiarem Roma. E por isso Nero colocou a culpa neles. E Paulo, que já estava lá preso, por causa dos acontecimentos do livro de Atos, que ele pediu para ser julgado por César, e ele estava lá naquele momento. E provavelmente esse acontecimento só fez adiantar a condenação de Paulo. Provavelmente, eu não estou confirmando isso. Mas tendo o Paulo como uma grande figura das pessoas que seguiam a Cristo, provavelmente ele seria ele pode ter sido um dos primeiros a morrer pelo nome de Cristo, devido a uma falsa acusação. E Pedro também era bem conhecido, então ele pode ter seguido depois de Paulo, foi antes, ninguém sabe ao certo. Mas esses homens, eles morreram pela causa de Cristo. João, ele morreu de velhice, mas mesmo assim, ele viveu a vida inteira dele a partir de que conheceu o Senhor Jesus para a obra de Deus. Inclusive, nós temos esse livro, a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, as 3 cartas dele, porque ele se empenhou para servir a Deus e trouxe para nós lições valiosas. E é claro que o trecho do Apocalipse estão em outros livros, já foram escritos, inclusive Daniel comenta bastante, mas João ele detalhou bem mais, ele colocou tantas coisas importantes do que vai acontecer que nós hoje podemos até notar que está chegando perto. As pessoas estão cada vez mais frias, mais distantes. Eu sei que tem essa época de pandemia que piorou isso, mas até antes da pandemia, nós podemos notar que as pessoas estão cada vez mais frias umas com as outras, cada vez mais focadas no seu trabalho. É claro que isso é parte um pouco de que hoje o trabalho ele muitas vezes sufoca a gente. E, e os deveres que a gente tem, eu sei que é complicado fazer ter todas essas coisas para fazer e ainda ter tempo para socializar e fazer a obra de Deus. Até parece que é uma missão impossível nos dias de hoje. Mas não é impossível, porque com Deus não há impossíveis. Então, eu sei que parece que nós caminhamos para o fim. E para nós é uma coisa boa, porque nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Do mesmo modo que naquele momento, depois de morrer, ressuscitar, ele foi embora, ele disse do mesmo modo ele vai voltar. E essa é a nossa esperança, de que ele vai voltar, nos levar e poderemos ser transformados. E poderemos servi-lo e a nossa dor, o nosso sofrimento irá acabar naquele momento, porque será uma experiência a qual nem dá para descrever. Então, o que eu queria trazer para hoje era esse prelúdio, esse momento anterior à morte do Senhor Jesus, porque é importante lembrar de todas as suas lições e de como ele morreu, uma morte terrível. Na aula passada, o Samuel, o Felipe, eles mandaram um vídeo sobre como era a crucificação. Mas você pode procurar com
que existem vídeos de especialistas de como a pessoa sofria. E era um método horrendo. Se você pensar, é um dos piores em toda a história, em questão de tortura e morte, porque é uma morte lenta. A pessoa vai morrendo de hemorragia, sofrendo e tendo a vida acabando em poucos momentos e ainda sendo humilhada. Ele é, ele é um espetáculo de humilhação. Isso é um instrumento terrível. O Senhor Jesus passou por ele e morreu nele. Então, pensem bem. Isso também, esse pensamento é para mim. O Senhor Jesus ele fez tudo por nós. E ele deixou alguns mandamentos. Vamos amar uns aos outros. Vamos ser fiéis e confiáveis. E não gananciosos. Então, que o Senhor esteja com vocês. Amém?